Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do setor de alimentação animal que aponta crescimento. Eu vou conversar com Leonardo Machado, ele é assessor técnico do IFAG e nós vamos falar da safra 25-26 aqui de Goiás. Você vai ver também como está o mercado da soja nesse último mês do ano e vamos dar um giro pelo crédito rural de acordo com a Serasa Experian. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja nesse último mês do ano. As negociações envolvendo a soja e os seus derivados estão em ritmo, vamos dizer assim, reduzido neste começo agora de setembro, segundo dados que foram divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA. O cenário é de impasse. Compradores pressionam por queda nas cotações, enquanto produtores evitam vender diante das incertezas climáticas e boa condição financeira. O levantamento aponta que grande parte dos consumidores está abastecida e prefere aguardar uma possível retração nos preços antes de fechar novos contratos. Por outro lado, os sojicultores, em sua maioria capitalizados, têm evitado ofertar novos lotes no mercado spot e direcionam os seus esforços às atividades de campo. As condições climáticas são fatores centrais na cautela dos produtores. Regiões com déficit hídrico acendem o alerta para perdas de produtividade, o que reforça a decisão de manter o grão armazenado. Segundo o CEPEA, a apreensão com a safra 25-26 já é perceptível entre os agentes consultados, que consideram improvável o cumprimento da estimativa de 177 milhões de toneladas feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab. Esse quadro de desaquecimento nas negociações reflete um momento de transição para o mercado da soja. Além das tensões sobre os preços, existe um componente de incerteza climática que eleva o risco para decisões de venda, tanto no curto quanto no médio prazo. A desaceleração nas trocas comerciais também pode impactar outros elos da cadeia, especialmente indústrias processadoras e exportadores, que dependem de um fluxo contínuo de matéria-prima. No entanto, a postura dos produtores sinaliza uma estratégia de retenção e em busca de preços mais favoráveis ou, ao menos, maior clareza quanto ao desempenho da safra. Para os próximos meses, o comportamento das condições climáticas e a movimentação da demanda internacional serão decisivos para destravar o mercado. Até lá, a tendência de continuidade na lentidão das negociações, com pouca oferta no mercado spot e compradores cautelosos quanto às aquisições. E agora vamos falar de crédito rural. De acordo com a Serasa Experian, a busca por crédito rural registrou uma retração no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Boletim Agro da Serasa Experian. O levantamento, ele apontou que a concessão em linhas rurais e agroindustriais somou 83 bilhões de reais nos 6 primeiros meses do ano, uma queda de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, o que representa uma redução de cerca de 16 bilhões de reais. A análise, ela considerou informações
de 2,8 milhões de pessoas físicas que contrataram financiamento e autorizam o uso do cadastro positivo. O recuo, segundo a Serasa Experian, ela tem relação com a maior cautela no mercado e fatores como inadimplência, eventos climáticos e exigências socioambientais mais rígidas em um cenário em que dados e modelos preditivos ganham relevância. O recuo de cerca de 16% na concessão no primeiro semestre deste ano tem como um dos fatores o movimento de maior cautela no mercado. Pelo menos é o que aponta o RID de agronegócio da Serasa Experian, o Marcelo Pimenta. Ao mesmo tempo, o setor convive com desafios como a elevação gradual da inadimplência, eventos climáticos, critérios rigorosos, conformidade socioambiental. E, nesse contexto, esses modelos eles ganham ainda mais relevância, apoiando as instituições financeiras na calibragem do apetite de risco e na manutenção de uma oferta de crédito sustentável. Entre as regiões, o Centro-Oeste Agro apresentou os maiores valores por contrato e por CPF, o Sul, a região Sul, liderou em montante e o Nordeste Agro teve o maior número de CPFs e novos contratos. Ações como essa reforçam o propósito de democratizar o acesso à informação sobre o setor, compartilhando informações atualizadas e segura para fortalecer o embasamento crítico e auxiliar na tomada de decisão, por exemplo. Segundo o próprio RID de mercado do agronegócio, Marcelo Pimenta, ele disse que o material é um verdadeiro raio-x do agro brasileiro. No segundo trimestre deste ano, o volume liberado foi de 47 bilhões de reais. O ticket médio por CPF reduziu ou recuou 22%, chegando a R$ 157.900, enquanto o total de contratos avançou 11,4%, atingindo 343.600 contratos. E agora vamos falar do setor de alimentação animal, que aponta crescimento, mesmo diante de restrições sanitárias, custos elevados e oscilações no mercado internacional. O setor de alimentação animal registrou crescimento de 2% em até o mês de setembro agora deste ano, somando 66,5 milhões de toneladas de rações, segundo dados do Sindicações. Esse avanço, aliado à projeção de 90 milhões de toneladas ao final do ano, alta de 2,8%, reflete exclusivamente o desempenho do segmento de rações, já que o número de sal mineral ainda não foi consolidado. Para o Sindicações, a cadeia de proteína animal ela reforça sua relevância estratégica e o Brasil segue como fornecedor mundial de carnes, peixes, ovos e leite, e que a nutrição animal é essencial para garantir insumos de qualidade e eficiência na produção. Na avicultura de corte, por exemplo, o consumo de rações já atingiu 28 milhões de toneladas consumidas até setembro. A ABPA projeta que a produção de carne de frango poderá ultrapassar 15 milhões de toneladas neste ano. E a expectativa é alcançar 37,9 milhões de toneladas de ração até dezembro, até o final deste mês. A suinocultura também ela teve, por exemplo, um desempenho consistente, consumindo 16,4 milhões de toneladas de rações até setembro. O setor deve encerrar o ano
com 22 milhões de toneladas consumidas. A pecuária leiteira, ela apresentou sinais de recuperação, com crescimento de 8% na captação formal de leite até setembro. O consumo de ração somou 5,6 milhões de toneladas, com estimativa de chegar a 7,3 milhões de toneladas agora até o final deste mês. No segmento de bovinos de corte, a produção intensiva utilizou 5,3 milhões de toneladas de rações até setembro. A previsão é de superar 7,7 milhões de toneladas até o final de dezembro. Custos menores e concentrados, reposição mais leves, acessível e estabilidade no preço da arroba contribuíram para margens mais favoráveis, especialmente no segundo giro do ano. E agora vamos falar da importação de leite, que continua prejudicando o setor produtivo nacional, principalmente pequenos e médios produtores. Confira. De acordo com a análise que foi publicada agora pela Scott Consultoria, a queda consecutiva nos preços do leite pago ao produtor tem ganhado um grande destaque. O boletim da Scott aponta que a produção nacional crescente, apoiada em dados do IBGE, mostra que a produção inspecionada no primeiro semestre aumentou 6,9%, enquanto no terceiro trimestre a captação formal do leite subiu 10,3% no mesmo período de 2024, segundo dados parciais. E esse avanço somado à demanda que não acompanha o mesmo ritmo compõe o cenário atual. O informativo da Scott destaca que, diante desse quadro, a importação nos últimos meses adicionou pressão ao mercado, tornando-se um dos elementos centrais da crise do leite. Em setembro e outubro, o volume importado de lácteos cresceu mês a mês 21,1% em setembro e 8% em outubro, e tendo como pano de fundo a Argentina e o Uruguai como principais fornecedores. E segundo a Scott Consultoria, o principal item adquirido foi o leite em pó, que representou média de 72,5% dos lácteos adquiridos pelo Brasil. O avanço das importações, que voltou a níveis do início do ano, ocorreu devido à competitividade dos preços internacionais, estimulada pela maior oferta nos países vizinhos e pela desvalorização do real frente ao dólar. O levantamento mostra que o preço médio do leite em pó importado em setembro e outubro foi de $3,79 por quilo. No mercado doméstico, o mesmo produto ficou cotado, em média, R$ 30,84, ou seja, $5,74 o quilo, considerando o câmbio médio de 5,38 por dólar. Assim, o produto importado, ele custou simplesmente 29,6% menos que o nacional. Apesar do aumento das compras externas nos últimos meses, o relatório da Scott observa que entre janeiro e outubro, o volume importado de leite em pó ficou 0,8% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Para os próximos meses, a Scott Consultoria aponta que os preços futuros do leite em pó no mercado internacional, segundo a plataforma Global Dairy Trade, vem apresentando recuos. O informativo explica que o cenário de maior oferta mundial intensifica a pressão sobre as cotações
E embora a demanda esteja acima do nível do ano passado, ela ainda não é suficiente para equilibrar a relação entre oferta e consumo. Em sentido contrário, a maior produção nacional tende a limitar a necessidade de importação. O boletim afirma ainda que, com o retorno das chuvas e possível recuperação das pastagens, a oferta tende a seguir crescente. Além disso, algumas unidades da federação adotaram medidas indiretas que afetam o fluxo de lácteos importados, contribuindo para o desestímulo às compras externas. Na verdade, entra ano, sai ano, reunião daqui, reunião dali, e mais uma vez, principalmente, pequenos e médios produtores estão pagando um alto preço para sobreviver do leite. Infelizmente, ainda ninguém aqui no nosso país bateu o martelo para lutar do lado do pequeno e do médio produtor de leite e, de uma maneira geral, do setor leiteiro produtivo nacional. E depois do intervalo, eu vou conversar com Leonardo Machado, ele é assessor técnico do IFAG, e nós vamos falar da safra 25-26 aqui no estado de Goiás. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Leonardo Machado. O Leonardo Machado, ele é o assessor técnico do IFAG e nós vamos falar da safra 25-26 aqui em Goiás, que devido às condições climáticas deu assim uma ligeira bagunçada nessa safra 25-26. Leonardo Machado, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom dia, tá tudo bem? Bom dia, tá tudo ótimo. Poderia estar melhor se a gente falasse um pouquinho de safra, né? Mas o importante é que a gente tem saúde, temos aí bastante saúde para trabalhar e passar por essa safra. Leonardo, de maneira geral, o produtor, não só o goiano, mas de maneira geral, assim, o brasileiro, ele vem passando por momentos aí complicados nessas duas últimas safras, e agora todo mundo não vai bamburrar, vai ser uma safra recorde, tal. De repente o São Pedro resolveu tirar férias e mandou a chuva atrasada para nós. Como é que vocês aí do IFAG, aí da FAEG, estão enxergando agora essa safra, tanto de milho quanto de soja, aqui para o estado? Bom, Toninho, é muito legal você colocar, porque a gente permite a gente fazer uma pequena retrospectiva, né? Uhum. Vamos pensar lá naquela época do pós-Covid, né? Onde que a soja, o milho, chegaram a aqueles patamares bastante elevados, e mesmo com o aumento de custo, o produtor acabando tendo uma boa rentabilidade naqueles anos. Estou falando ali de 2021, 22, 21, 20, 21, 22, onde tivemos aqueles bons resultados. E a partir daí, a gente tem uma safra, 23, 24, com uma baixa produtividade, preços apertados, reduzindo drasticamente a margem do produtor. Na safra 25, 26, da 24, 25, apesar do custo estar elevado, a gente tem uma boa produtividade, mas mesmo assim a gente tem uma rentabilidade apertada. E esse ano, por tudo que a gente está até demonstrando, está percebendo na atual safra, a gente vai ter condições de produtividade mais apertadas. A gente pode falar um pouquinho sobre questões climáticas, o produtor tem pouco crédito para investir, e aí agora a gente tem uma produtividade que talvez não deve ser tão boa igual no ano passado, né? Isso tudo vai culminar aí numa safra 25-26, com bastante preocupação, onde o produtor vai ter que ter bastante cautela e principalmente bastante administração dos seus custos e das suas estratégias de comercialização, porque o que a gente está vendo aqui é uma situação bastante complexa. Bom, resumindo tudo isso que você falou, nós podemos ter uma baixa, vamos dizer assim, nós podemos ter menos grãos no mercado e menos dinheiro no bolso. Vamos lá, o que a gente imagina aqui, tá? Se a gente está pensando no crescimento de área em relação ao ano passado e esse ano,
a gente está bem mais pessimista do que, por exemplo, os órgãos de levantamento, né, IBGE e Conab. Uhum. A gente estima que aqui em Goiás a gente deve crescer muito pouco, no máximo 0,5%. Por quê? Porque a gente tem um cenário de baixa rentabilidade e muita dificuldade de crédito. Então, isso a gente percebe que o produtor dificilmente ele vai ter condições de fazer um crescimento diário. Então, a gente já parte daí no crescimento diário mais reduzido. Aí, quando a gente fala de produtividade, a gente vê condições climáticas, né, um atraso nas chuvas, uma dificuldade grande no desenvolvimento inicial das lavouras, e a gente acredita no menor investimento por parte do produtor, né, uma vez que, de novo, uma dificuldade de crédito. Levando um crescimento de área menor e uma produtividade possivelmente menor, a gente estima que a gente vai ter uma produção bem mais reduzida do que do ano passado. Então, isso tudo, a gente falar em safra recorde, pelo menos aqui para Goiás, é muito difícil que isso aí ocorra. E a perspectiva mostra que depois da soja, nós temos problema com o milho também, né? Exato. O milho, ele entra dentro desse circuito, né? Vamos pensar que o produtor ele precisa plantar cada vez mais cedo para colher cada vez mais cedo e plantar o milho na janela adequada. A gente considera que um plantio adequado de milho, numa janela correta, uma maior tranquilidade, até o dia 20 de fevereiro. Em algumas regiões vai até o dia 29, mas o mais correto seria até o dia 20. Se a gente pensar que a gente teve um atraso no plantio, vai ter um atraso na colheita, vai ter muito produtor colhendo aí para março, segunda quinzena de março, e aí ele perde um pouco a janela do milho safrinha. E aí ele vai ter que optar por sorgo, que vai ter uma cultura, ou milheto, ou a pastagem. Então, a janela para o milho, ela vai ficar um pouco apertada esse ano. Então, a gente pode também ter um reflexo aí na produtividade do milho, na produção de milho, melhor dizendo, que deve ser menor do que nos últimos anos. E aí aquele produtor que fez a tarefa de casa, que está capitalizado, que tem gestão, ele poderá até ter um resultado positivo com soja e milho, porque ele poderá pegar aí um Brasil com uma produção menor, né? O que acontece, né? Vamos falar um pouquinho de soja. A soja, a gente tem um mercado mundial muito ofertado. Os Estados Unidos escolheu uma safra grande. A Argentina, apesar da pequena redução de área, por enquanto ele não está tendo problema com questões climáticas. O que ocorre muito a nós aqui nesse momento é o Rio Grande do Sul, com uma pequena preocupação por falta de chuva, e Goiás, que estava sem chuva, e agora a gente tem um momento aí mais de clima. Então, se o Brasil e a Argentina produzirem o que está sendo previsto, a gente vai ter uma oferta mundial grande, a gente vai ter estoques altos, o que não permite aumento nos preços internacionais da oleaginosa. A gente pode ter um avanço do dólar, a gente sabe que o ano que vem é um ano de eleição, é um ano complexo, né, forte taxa de juros, né? Mas até o momento a gente tem uma condição de preço geral da soja bastante mitigada. O milho pode trazer algumas novidades, né? A gente tem uma demanda forte de milho aqui dentro do Brasil, que pode trazer uma situação boa aí de precificação, mas nada que seja algo extraordinário que vai, como se pode dizer, fazer aqueles preços que a gente viu no passado. Não. Aquilo ali não vai acontecer mais, vai ser muito difícil. Muito difícil. E aí, no cenário que a gente vê, o custo de produção elevado, uma rentabilidade mais apertada, o que a gente sempre recomenda para o nosso produtor, né? Cautela, trava seus custos. Eu acho que o principal ponto é o travamento de custos para não ficar no risco de pagamento dos seus fornecedores. E cautela, não é ano para arriscar, não é ano para a gente poder fazer altos investimentos, é um ano para a gente poder passar essa safra, porque a gente sabe que cada ano é um ano, então nesse agora, a cautela é a palavra-chave. É verdade. Bom, eu conversei com Leonardo Machado, ele é assessor técnico do IFAG, e nós demos aí uma viajada pelo mundo da soja e do milho aqui no estado de Goiás. Então, foi o que o Leonardo falou, vamos com cautela, vamos com calma, vamos colocar tudo na ponta do lápis e não saia afoito não, porque você pode capotar e aí a coisa pode ficar pior e dar perda total. Infelizmente, é assim que está o mercado. Leonardo Machado, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, sempre muito, muito excelente, e até o próximo. Até o próximo, eu tenho que agradecer, e precisando de nós aqui no IFAG, estamos à disposição para dar as informações e o posicionamento correto no mercado aí. Valeu, um abraço, Leonardo.
E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.